Hoje estou aqui com o Nelson Neto, ele que vai palestrar para a gente no nosso almoço de negócio. Se for falar a nível das cidades, da onde tem o centro de inovação, o Jaraguá é um dos maiores? Em termos de tamanho, hoje, com a ampliação do complexo Novale, sim. Hoje, o Centro de Inovação, há 6 anos depois de aberto, né, ele tem toda a sua estrutura ocupada com empresas. Nós temos uma sala vazia, Aqui. aqui temos uma sala vazia, e temos um prédio do outro lado da rua que está na fase de experimentação. A gente já tem alguns incubados que estão tendo a oportunidade de desenvolver uns primeiros testes lá naquele ambiente, usando sala, usando os corredores, banheiro. Que lá é diferente, é aquele Isso. montável, né, para ficar mais, para modelar as salas, né? Na verdade, lá a gente tem uma proposta diferente de ambiente de trabalho, que no prédio atual, no Hub, a proposta é que a gente tenha o desenvolvimento de software e serviços. E no Indy, que é o prédio novo, a proposta é que a gente tenha desenvolvimento de pesquisa para inovação, É novos mais a mão na produtos e massa, novos assim. materiais. Muda bastante a tipologia. Como é que tá a tua expectativa? O que que tu... Porque tu tem uma longa bagagem, né? Sobre inovação, sobre empresa, sobre... Se eu for falar da primeira vez que eu ouvi o termo inovação em alguma coisa, era 1994, 95. Eu fui fazer um trabalho, meu primeiro estágio em indústria era na empresa Minusa, em Lages. Ela faz peças para tratores, mais específico, trator com esteira. Então, é um negócio diferentão, né? E naquela empresa eu vi eles desenvolvendo um sistema para diminuir o consumo de aço e de energia elétrica, porque eles tinham que produzir uns eixos muito grossos para poder fazer um eixo com um trilho no meio, porque a esteira não pode correr de um lado para o outro, ela tem que ter um trilho. Então o eixo tinha que ser muito grande para daí usinar tudo em volta e ficar aquela parte do meio, senão não funcionava. E lá eles desenvolveram um equipamento que você fazia um eixo mais comprido, aquecia o meio e prensava, e ele criava dentro do molde aquela parte do centro. E aquilo já era um estudo de inovação tecnológica para Não aumentar a existia eficiência. nada na época Não parecido. tinha nada daquele jeito. E foi a primeira vez que eu vi também um equipamento CNC, que é o comando numérico, né? Que é a operação de automatização de processo de usinagem. Então, eu era um adolescente, né? E dali para frente, muita coisa foi diferente. Ah, nessa trajetória aí, são 28 anos de sala de aula com A tua formação é design. Sou design. formado em design industrial. Eu fiz um curso de arquitetura e urbanismo, mas não fiz o TCC, não fiz o último ano, né? Então a parte de projeto final eu não concluí. Então eu não tenho a titulação de arquiteto. Mas manja da área por vivência, né? A parte projetual, sim. Eu sempre digo que a gente não perde o que aprende, que você estuda de alguma maneira, as experiências que você adquire. Então, muito daquilo de entender de estrutura, de sistema, de mecanismo, de esforços e tal, que você vê na arquitetura e não necessariamente no design, né? Estrutura, cálculo estrutural, todo esse negócio. E foi muito legal adquirir um conteúdo, uma experiência. Se eu tivesse feito só o design, eu não teria estudado isso. E hoje eu consigo associar em algumas das coisas que eu desenvolvo. Mas a parte metodológica, que é o arquiteto tem método, o designer tem métodos, né? Tem muitas ferramentas, e isso se aplica a todo o processo de inovação. Inovação exige método. Se você só criar uma solução irreverente, diferentona de tudo, você não está inovando. Aquilo tem que ser perpetuado, você tem que Tem que ser impactar, aplicável. tem que ser aplicável, tem que virar negócio, tem que gerar dinheiro, tem que ter uma massa consumindo. Senão é só excentricidade. Senão é só uma ideia. Uma ideia, às vezes, é aquela ideia do cara assim, eu quero fazer para mim porque para mim fica melhor assim. É. Então é uma customização. Tem muito disso no processo, A gente mas estava num evento, né? A moça ela está expandindo nível Brasil e ela quer que o cliente, seja onde for que entregue nível Brasil, acho que é Minas Gerais, se eu não me engano, Belo Horizonte, que ela é Minas Gerais que ela mandou, para chegar com a mesma experiência que ela tem aqui.
Ó, a cabeça dele pensando nas empresas, né? Porque o que que acontece? Hoje ela não consegue uma transportadora para levar esse alimento, porque hoje a demanda dela, como ela está iniciando, aqui na região é grande, mas fora do Brasil ainda é pequena. Então, para ela não compensa pagar um valor muito caro para mandar uma entrega, duas entregas Não, e nem vai. longe. E vai. Aí ela tá, tipo, pensando em desenvolver uma empresa nessa área que atenda não só ela, mas outras pessoas de comida congelada Uhum. para dar essa experiência do cliente, porque ela precisa ter, acho que menos de 18 graus, alguma coisa assim, que o Essa alimento experiência fique consumível, né? Senão ele que estraga. garanta a integridade. O desenvolvimento de processo para a área alimentícia, seja ela humano ou animal, tem que ter o mesmo tipo de cuidado, né? Você tem um sistema de isolamento térmico, você tem todo um preparo para garantir de que aquele alimento ele vai, durante todo o transporte, manter as mesmas características do momento da produção até o momento da cocção. E esse desafio é o desafio das grandes empresas alimentícias, né? São donas de conglomerados, de Até comentei pequenas com ela empresas. de fazer uma parceria com essas empresas para realizar a entrega junto, mas é bem difícil, né? Aí eu já vou partir pelo lado contrário. Pensa em tudo que uma indústria, uma mega indústria de alimentos, tem que garantir na integridade do produto dela. E daí, dependendo do formato da associação que ela faz, ela abre um espaço de transporte para uma outra marca que não faz parte daquele perfil, não tem aquela padronização, ela não tem como dar garantia do alimento que ela está transportando. Entendi. Claro que caminhões frigoríficos existem de diferentes tipologias, mas realmente, para ela poder ter esse formato de entrega e que isso vai acontecer em outros estados, ela vai ter que garantir, por exemplo, um modelo de franquia num outro estado, que ela produza tudo aqui, vai uma grande carga que vai para aquele outro estado, para aquele outro ponto, para ser vendido, consumido e vendido por lá. Mais ou menos como um tempo atrás, eu fiz uma observação de algumas empresas. Tem algumas cafeterias, marcas de cafeteria que têm começado a fazer esse tipo de construção de negócio, onde eles têm a produção baseada em um único locus, né, uma fábrica que produz, e ela transporta o produto pré-preparado para as suas unidades, que são as suas franquias. Basicamente é como se ela fosse abrir uma loja em vários lugares, que ela mandasse pré-pronto e naquele lugar terminassem de confeccionar. Daí isso aí. assim ela conseguiria disseminar melhor por enquanto até a marca dela Nós engajar. tivemos, eu não sei se no vídeo uma boa ideia. pode sair alguma coisa de nome de marca, né? Tem um exemplo de empresa que fez isso durante um tempo, que é aqui de Balneário ou Itajaí, eu acho que é Itajaí a fábrica. É a Boutique do Pão de Ló. Já ouvi Pão de Ló. A Boutique do Pão de Ló carregava literalmente, né? Preparava comida e carregava um trailer deles lá, e isso ia para outras cidades do estado para fazer a venda. Então, aqui em Jaraguá recebemos algumas vezes, por isso, sim, existe. Eu fui na frente de uma das lojas de têxteis aqui em Jaraguá, acho que era a Lamandini que chamava a boutique do Pão de Ló, trazia, botava lá na frente da loja deles esse carro, e eu sei que eles produziam em Itajaí. Aquilo vinha, encaixava tal, e entregava aqui e venda aqui em Jaraguá. E eles faziam isso em outras cidades. Para fazer a marca, né? Consolidação Para da marca. consolidação de marca. Aí E começa... isso foram anos. Hoje eles estão franqueando. Eles estão abrindo franquias em alguns pontos, algumas cidades. Eu acho que inovação é isso, né? Você pensar fora da caixa, mas também executar aquilo, né? Não adianta só que nem o que ela tá passando, de ela não consegue fazer o transporte. O que ela faz para que aquilo consiga ser realizado? Vou precisar eu mesma abrir uma empresa de transporte? Vou precisar, sabe? Nesse Às sentido, então, vezes, inovar, eu acho que é isso, né? Você... inovação custa caro, inovação leva tempo, inovação precisa Porque de ninguém investimento. faz. O Atom é isso. É um evento que nunca aconteceu em Jaraguá do Sul. Totalmente diferente do tudo que tem. É uma experiência estilo São Paulo, Rio de Janeiro. Que eu tô inovando. Todo mundo tá me chamando de maluca. Mas eu acho que é isso. Se você
agir fora, não nadar contra, tu não inova. Tem que Tu fazer. não mexe no É, mercado, a, sabe? a modelagem existe. É, Você já viu isso isso. acontecendo, né? Então, o que a gente não viu ainda é na nossa região algo nesse modelo. Nesse formato. E Talvez, nichado, né? talvez em balneário, alguma coisa assim, mas ainda assim muito distante da realidade aqui de Jaraguá. A gente cria muita mística sobre como fazer inovação. Tem, Acho que é muito difícil. tem uma retórica que é sobre a ferramenta brainstorm. Quando tu falou assim, pensar fora da caixa. O pensar fora da caixa é a fala padrão. Parece assim, eu estou vendo um aconselhamento sendo feito para a pessoa, você vai ser inovador, você quer ser inovador. Então, pareça inovador, se sinta inovador, pense fora da caixa e faça brainstorming, se atualize sempre. Gente, são 5 passos. Ok. Não tem modelagem para inovação. Não tem 5 passos para inovação. Você tem situações e para cada uma das situações você tem possibilidades e necessidades diferentes. Na verdade, há uma vulgarização muito grande em relação às ferramentas. Por muito tempo, né, o brainstorm não é novo. Que Não não tem são nada de 5 novo. passos. Não tem como você definir por passos assim para a inovação. Existe, para facilitar a percepção do que você está fazendo, os horizontes de inovação, onde você tem inovação incremental e aperfeiçoamento do teu processo no dia a dia, melhorando o teu desempenho. Tem uma inovação que vai melhorar e abrir um pouco o teu mercado, e tem uma inovação totalmente disruptiva, que é o horizonte 3 de inovação. Isso sim a gente consegue falar um pouco para falar sobre patamares de inovação, tipologia e desenvolvimento. Mas não tem como você dizer assim, essa ferramenta é certa para inovação, ou aquela ferramenta, e tem que ser aquela. Específica. Isso não. Isso é a cada tipo de produto, de serviço, de cultura de inovação, você tem ferramentas e processos diferenciados. Você tem que aprender a se adaptar e perceber que dentro de uma corporação A, B ou C vão ter perfis, comportamentos, culturas e tipologias diferentes acontecendo. Então hoje, quando você diz, eu vou fazer um brainstorming para a gente ser inovador na empresa, na verdade, o brainstorm é uma ferramenta de criatividade, vai favorecer o teu pessoal, conversar, discutir, ter ideias, mas se você não estiver preparado para investir nas ideias do brainstorm, de selecionar e trabalhar esse processo, de utilizar aquele programa criativo, você na verdade vai ter feito o quê? Vai ter feito teu pessoal ficar animado, criado, pensando na melhoria do negócio, e depois você vai desmotivar todo mundo. Jogar um balde de água fria. Porque se nada daquilo acontecer, não serviu para nada. E tu não vai ter uma segunda oportunidade. A equipe não vai querer fazer. Então, dizer que o brainstorming é a inovação, não é. Dizer que comprar equipamento moderno, não. Eu tenho os melhores computadores na minha empresa, os últimos modelos, com a melhor placa de vídeo. A gente tem lá com capacidade para processar uma inteligência artificial, $120 mil em placa de vídeo. Isso não é inovação. Isso é equipamento, é ferramenta. Inovação é o que você vai fazer com esse negócio. O teu resultado a partir Qual problema você vai daquilo. solucionar com aquilo, né? E se isso vai virar negócio, né? Não adianta dizer que vai revolucionar se não virar negócio, não virar dinheiro. Inovação tem que virar dinheiro. Tem que Esse é o virar teu negócio. conceito baseado na tua expertise, o que você vive aqui. Não só o que a gente vive aqui, mas se você ler Tim Brown, se você pesquisar outros autores, tu vai encontrar muita gente apresentando os seus conceitos de inovação, né? Mas tu vai lá na veia de quem fala sobre inovação, e todos eles vão dizer assim, cara, a inovação é uma percepção ou um agrupamento de informações, desempenhos e processos que te levam à melhoria de negócios, de processos, de equipamentos, de produtos. E, por consequência, se está fazendo isso no campo do negócio, é para gerar mais negócio e criar mais lucratividade, ter melhores resultados. Se você não tiver melhores resultados, por que você vai fazer esse movimento todo? Eu escutei algo, então acho que faz bastante sentido, que é isso, existe a ideia de milhões e a prática de milhões. A inovação é isso, é a prática. E ela vai te retornar. Se não der retorno, fez alguma coisa errada. Tem que dar retorno.